Olá pessoal, como parte do plano de educação do Estado de Pernambuco, eu estou divulgando aqui uma série com 5 vídeos que vão representar o conteúdo dos segundos anos que a gente trabalhou em geografia na primeira unidade, no primeiro bimestre de 2020. Eu sou Gustavo Soares, professor de Geografia do Erem Martins Júnior, e estou falando aqui de casa. Como vocês veem, a gente está em isolamento domiciliar, né, por conta da questão da pandemia. E aí a gente vai trabalhar, fazer tipo uma revisão com os 5 assuntos que a gente até já viu na sala de aula. E no último vídeo eu vou deixar para vocês uma sugestão de exercício lá no Google Classroom, que eu vou estar divulgando a sala de aula hoje, né? Enfim, então o assunto que a gente estava vendo agora no primeiro bimestre dos segundos anos em geografia era referente à questão da dinâmica da população mundial, né? E a gente viu assim vários aspectos ligados ao crescimento populacional que o mundo vem passando. Dentre eles, a superpopulação, né? A questão do alimento, né? Da produção do alimento, se há falta ou não de alimento, se esse alimento é nutritivo ou não, né? Essa demanda. E também tem uma questão que é a questão da poluição, ao qual a gente está observando agora que nesse período de pandemia, como as fábricas pararam ou diminuíram a produção, como as pessoas pararam de circular de carro, a poluição mundial ela diminuiu bastante. Então a gente percebe que essa demanda de poluição que existe no mundo é em decorrência, sim, dos nossos hábitos diários, né, do nosso convívio diário, nosso consumo, nossa geração de poluição, enfim. Então, para a gente poder... existem vários conceitos de população, né? Mas a gente trabalhou na sala que população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diferentemente ao grupo de pessoas de uma região rural ou uma região urbana. Então, o contingente populacional, né, o número de pessoas, e essas pessoas elas vão habitar dois espaços bem distintos, ou o espaço urbano ou o espaço rural, né? Também tem outros conceitos que falam assim, o número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico, o número de habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento populacional ele ocorre através de duas variáveis, a natalidade e a mortalidade. Então, por exemplo, agora a gente está passando por um período de grande mortalidade, então a população mundial ela não vai crescer tanto agora em 2020, né? Ela vai ter um decréscimo, porque, por exemplo, nascem pessoas todos os dias, mas morrem pessoas todos os dias. Porém, o que a gente está acostumado a ver era um nascimento superior ao número de mortes. E agora, talvez, ou certamente, o número de falecimentos esteja sendo superior ao número de nascimentos, né? Você vê, só na Itália já vão mais de 10 mil, algo em torno de 12 por aí, né? Então a gente percebe que nesse curto período em que morreram essas 10, 12 mil pessoas, o número de nascimentos certamente não foi superior a isso, pelo menos na Itália, né? E aí ao longo, a gente viu assim que o processo de crescimento da população ele se deu paulatinamente de acordo com os vários episódios. Então, por exemplo, quando Cristo esteve na Terra, por exemplo, a população mundial estimava-se ser de 250 milhões de habitantes, né? As pessoas não viviam muito, as técnicas de produção de alimentos eram bastante rudimentares, né? Era muita produção agrícola, enfim, né? Quando a gente passa para 500 anos atrás, ou seja, 1500 anos depois, a população mundial ela ainda está em torno de 450 milhões de habitantes, né? Agora, a população mundial ela começa a sofrer esses booms, esses crescimentos absurdos,
já com a Revolução Industrial, né? Que aí veio a produção de alimentos em massa, né? O desenvolvimento de outras indústrias, né? Enfim, a urbanização dos estados, né? Enfim. E aí a gente alcançou, já no início da Revolução Industrial, a 1 bilhão de habitantes, né? Na década de 1970, 40, 50 anos atrás, nós éramos 4 bilhões de habitantes, né? Já no final do século XX, chegamos a 6 bilhões e hoje praticamente a gente já deve estar beirando os 8 bilhões, né? Ou seja, 20 anos depois de nós atingirmos os 6 bilhões. Peraí. Tá me coçando. Tá se coçando, filha? Daqui a pouco passa. Tá? E como é que a gente sabe esses números, né? Existe um processo que é o processo de censo, né? Que é um processo de coleta de dados estatísticos de habitantes de um lugar para se chegar ao número de nascidos e mortos e se houve ou não um crescimento da população. E esse ano, o ano 2020, estava, né, programado um censo, que aqui no Brasil é a cada 10 anos, e o órgão responsável pelo processo de censo é o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas eu nem sei se vai ter esse censo esse ano, né? Por conta exatamente dessa pandemia aí. Bem, esse foi o primeiro vídeo. O próximo vídeo será sobre as fases do crescimento populacional. Um abraço, bons estudos a todos.